para quem nunca participou, né, a gente tem uma estrutura bem simples, né, a gente tem um bate-papo inicial, que nesse momento eu vou estar dirigindo, certo? Que a gente vai ver por que é importante estruturar processos, qual as maneiras, né, de você estruturar os processos. A gente vai mostrar um pouquinho também da nova funcionalidade que está em desenvolvimento, que a gente quer lançar no mês que vem, que é a parte de projetos, né? A gente vai fazer um novo setor praticamente dentro da nossa plataforma. E depois, obviamente, nosso bate-papo, para a gente discutir ideias, a gente ir um ajudando o outro, para que a gente possa aprimorar, né? O ouro, de fato, né, desses encontros, que é esse bate-papo aberto. Então, basicamente, é bem rapidinho, tá? Esse primeiro momento que eu vou estar dirigindo, que é só para embasar, né, para direcionar nossa conversa, e depois disso, a gente vai poder aí estar discutindo para complementar as ideias, tá? Aí, voltando, né, os tópicos, né, como falei, só para repetir, para frisar, a gente vai entender a importância, como estruturar e ver isso na prática com a Andesk, para depois a gente conversar. Por que é importante estruturar processos? Tem uma fala que eu vi, não lembro de quem foi o autor, tá? Mas que o que não tem um padrão é difícil de ser melhorado. Então, se a cada projeto você faz de um jeito, se a cada serviço que você está prestando você não tem uma estrutura, não sabe onde começa, onde é o meio e onde é o fim, fica muito difícil, né, de você entender onde é que você pode melhorar. Porque você não tem como compreender onde é que a equipe ou você está errando. Fica difícil você escalar, você desenvolver a equipe, porque imagine que você cresça um pouco a sua equipe hoje, contrate uma nova pessoa, um novo profissional, para você explicar como aquele serviço vai ser feito. Se você não tem uma estrutura, pelo menos mínima, para direcionar, vai levar muito mais tempo para essa pessoa internalizar os processos dentro da empresa e do escritório de vocês, tá? E quando você começa a fazer algumas mudanças como essas, você começa a melhorar seus prazos e até a precificação dos seus projetos. Porque você já tem noção, não, nessa etapa aqui eu levo tanto tempo, aqui é onde está o maior gargalo da minha empresa, do meu escritório, é aqui onde eu preciso concentrar meus esforços para não atrasar algum projeto. E aí, com isso, você vai começar a entender melhor quem vai fazer o quê, quando vai fazer o quê e como vai fazer o quê, certo? Então, são 3 perguntas muito importantes, né? Aqui eu creio que a gente tem tantos escritórios de grande porte, a gente tem também pessoas que estão começando, né, a sua carreira, seu escritório e começando no processo do empreendedorismo. Então, o nosso nível de diálogo é bem simples, tá? Quem sabe um pouquinho mais vai ajudando, quem sabe um pouquinho menos também traz suas experiências e, com certeza, às vezes até ajuda também todo mundo, tá? Então, até esse nível dessas perguntas, às vezes, né, aos poucos você vai complementando. Porque uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando vai estruturar processos é querer fazer tudo de uma vez. É você querer, não. Hoje, geralmente, isso acontece no início de ano, né? Não, esse ano a gente vai organizar aqui tudo, vamos definir tudo certinho. Aí, em janeiro, né, que é um mês um pouquinho mais calmo, às vezes você pega um tempo para viajar e quando volta, né, tá com aquele gás todo para transformar a empresa. Mas aí chega no meio do caminho, no seu setor, você começa a visualizar e começa a chegar demandas, e aí vai travando, porque você define um escopo muito grande de coisas a serem melhoradas, tá? Então, 3 perguntinhas simples, quem vai fazer, quando vai fazer e como fará, norteia muito, certo? O processo. Indo em frente, tá? Tem só alguns conhecimentos básicos, a gente não vai abordar muita teoria, não, é uma coisa bem simplesinha para a gente entender como estruturar de uma maneira simples, tá? Na graduação, né, o que a maioria com certeza deve ter pegado, ter noção, né, do que é uma EAP, que é uma estrutura analítica de projetos, que é basicamente todo o pacote de serviços, tá, de tudo que você vai fazer para fazer a entrega do seu projeto, tá? Geralmente se aborda só de construção, né? A parte de planejamento de projetos é algo realmente muito escasso. Não é trabalhado na graduação, pós-graduação é muito difícil de trabalhar, porque se foca muito realmente na parte técnica, como dimensionar, como fazer os cálculos, como seguir as normas, mas, de fato, como estruturar para ser mais produtivo, para ter um melhor desempenho, como escalar a equipe, como ter uma velocidade maior em cada etapa, isso, de fato, é um conhecimento que é pouco abordado, tá? Então, uma estrutura analítica de projeto, você tem o escopo total das etapas e das tarefas, né, e pacotes de serviços, certo? E esses pacotes de serviços, o que são? São basicamente um grupo de atividades, né? Pode ser agrupado por tarefas, pode ser coisas bem detalhadas, né? Por exemplo, a gente tem um nível de visualização, certo? E à medida que você vai crescendo, você vai detalhando mais, por exemplo,
E com isso, você vai também deixando mais complexa a gestão, apesar de estar mais detalhada. Então, encontrar esse nível, a gente vai discutir para vocês entenderem que, às vezes, ajuda ou não, tá? Então, de maneira simplificada, tá? Um exemplozinho que eu trouxe aqui, né? Você pode iniciar de uma maneira simples com um programa de necessidades, modelagem, dimensionamento, compatibilização e detalhamento. Seriam basicamente 5 etapas, e dentro dessas etapas você poderia colocar atividades, poderia colocar tarefas, ou mesmo deixar de uma maneira genérica. Às vezes você está começando, você ainda não vai dividir, por exemplo, a modelagem em várias etapas, por exemplo. O dimensionamento, às vezes você não vai fazer em várias etapas. Compatibilização, ou outros itens, né, que a gente pode estar abordando, que, por exemplo, estou fazendo um processo, né, de averbação, né, um processo do Corpo de Bombeiros, que não envolve tanto assim o dimensionamento, mas você tem algumas etapas dentro desse processo, que às vezes protocolar os documentos, então você consegue estruturar isso para tornar-se, ou ele ser o seu pacote de serviços, ou de fato ele ser um grupo de atividades que você pode preencher, tá? Quando a gente chegar na plataforma, vai ficar ainda mais fácil para quem não tem muito tato, né, com essas etapas. Mas, de maneira geral, né, a maneira certa de estruturar os processos vai depender muito do serviço que você elabora, então isso é indiscutível, cada serviço vai ter uma maneira de você organizar, e também o grau de especificidade que quer ter controle. Porque pode ser que tenha empresas que pega projetos muito grandes, né, plantas industriais, prédios, e com isso, um item de projeto, vamos supor, só uma disciplina, projeto de água fria, só ele pode envolver 3, 4, 5 pessoas, pode ser um processo que dure não somente 2 dias de trabalho, 20 horas de trabalho, mas dure 130, 150, 180 horas. Então, como são grandes serviços, realmente faz mais sentido você fazer de maneira detalhada. Mas vamos supor que você vai fazer uma casa, uma coisa bem simplesinha, não precisa especificar tudo, entendeu? À medida que você vai avançando, você vai sentindo, você vai compondo os seus processos. Para que dessa maneira, se você está com um projeto complexo que envolve muitas pessoas, é melhor realmente você fazer o detalhamento, por quê? Por exemplo, vamos supor que você deixe lá só projeto de água fria. Perfeito, toda a tarefa é aquela, que ela vai andar em programa de necessidades. Vamos supor que João da empresa vai fazer o programa de necessidades, certo? Renata vai fazer a modelagem e o dimensionamento, Rodrigo vai fazer a compatibilização e Renata volta de novo para detalhar, envolvendo 3 pessoas. Vamos supor que é um projeto simples, então é muito fácil você avançar. Em um dia, por exemplo, pode ser que a parte de programa de necessidades tenha sido feita. Então não faria sentido o programa de necessidades ter 20 tarefas, preencher questionário, fazer reunião com o cliente, coletar as informações, adaptar para o formato da empresa, preencher arquivos base, colocar informações no arquivo base. E isso tudo, como é feito talvez em um dia, dependendo do tipo de projeto, poderia ser feito como uma tarefa só que englobasse tudo isso, que seria esse pacote de serviços, certo? Porém, se a gente está falando de empreendimentos maiores, que são tarefas que levariam semanas para serem feitas, como é que você vai acompanhar que você está desenvolvendo bem essa atividade, que você está quase finalizando, se for apenas um item? Então, seria interessante, por exemplo, em um prédio, você dividir, talvez por apartamentos, padrões, né? Em padrão 1, padrão 2, padrão 3, já fiz a modelagem de cada um deles, depois o dimensionamento de cada um, ou até dividir também, não, vou fazer agora só os apartamentos, depois vou pôr um tipo de área comum, depois eu vou lá para cima com o barrilete, zonas aí que não tem, por exemplo, estações de redutora de pressão, depois a parte que pega a estação redutora de pressão, a parte que pega pressurização. Então, vocês verem que são itens que são mais complexos, e aí, nesse sentido, vale a pena detalhar. Tá? Então, tem que analisar muito o tipo de serviço que você elabora, a quantidade de pessoas que você tem na empresa, para você definir o nível de refino. É como eu falei, pode chegar 2026, está aí na porta, né? Você fala, não, quero detalhar tudo, vou organizar tudo. Só que, às vezes, você deixa tão denso esse processo que até é desanimador para você fazer esse preenchimento. Então, uma dica bem prática e rápida. Se for uma atividade que leva mais de 3 dias, 4, 5 dias, você tem que quebrar ela para, de fato, ser atividades menores. 1 turno a 2 turnos, por exemplo, 1 dia e meio no máximo, para dessa maneira você conseguir acompanhar direito a sua produtividade e até também a da equipe, se você estiver no processo de gestão. Certo? E, de maneira geral, né, só para a gente entender, antes de mostrar um pouquinho aí do André, só uma perguntinha simples assim, né?
né, para a gente entender como vocês trabalham hoje, um pouquinho, e aí depois a gente aborda lá na plataforma direitinho. É só uma perguntinha, só para iniciar, e depois a gente volta com um bate-papo mais completinho, tá? Se alguém aqui, por exemplo, faz um planejamento detalhado, e como é esse detalhamento? Fala lá, Humberto. Bom, em relação aos processos da estruturação dos processos do meu projeto aqui, antes de eu estar na plataforma, eu tinha desenvolvido alguns fluxos de trabalho, né? Tanto projeto arquitetônico, fluxo de trabalho eu tenho que desenhar primeiro isso, primeiro aquilo, depois isso, e dentro de cada tarefa dessa, eu tinha itens que eu tinha que ir cumprindo, né? É o que hoje eu uso na plataforma com o checklist. Eu pego o checklist, aí ele é bem detalhado mesmo, e coloco ele dentro de uma tarefa dentro de projeto. Mas eu fiz isso porque eu não consigo pegar, apesar que aqui no escritório é só eu não consigo pegar um projeto um só e fazer assim, num dia só. Eu tenho que, às vezes, eu faço ele um pouco, paro, faço outras tarefas, depois volto. E para eu não ficar perdido onde eu parei, onde que eu tenho que recomeçar, por isso que eu criei esses checklists. Então, se mais na hora do bate-papo lá, se vocês quiserem, eu posso até abrir aqui, compartilhar minha tela e mostrar um pouco. Mas eu fiz isso para poder ficar mais fácil de eu conseguir sair e voltar do processo. Porque às vezes eu estou fazendo um projeto, depois eu tenho que parar e fazer uma visita numa obra, fazer uma reunião com o cliente. Aí quando eu volto, eu sei exatamente onde eu parei e sigo dali para frente. Eu fiz assim para poder me ajudar. Perfeito, perfeito. De fato, por exemplo, você é sozinho, você faz mais de um tipo de serviço, você presta, às vezes, algo no setor de obras. Então, para você conseguir adaptar tudo isso, né, sair de um ambiente, um foco, para ir para outro, depois retornar, se você não tiver um controle do que está sendo feito realmente, fica mais difícil de você conseguir até ter só uma produtividade. Né? E à medida que você vai tendo mais pessoas na equipe, se você for escalando, né, você vai precisar disso para saber acompanhar. Vamos supor que você foi na obra e alguém ficou trabalhando. O que é que foi feito? Como foi desempenhado? Tal projeto, como é que está o andamento? E aí que você começa num processo maior de gestão, e sem, de fato, essa flexibilização fica mais difícil também. Isso aí, Humberto. Alguma outra E o que, contribuição? Pode opa, falar, pode o falar. que ajuda, é que eu tenho visto que os projetos eles vão ficando padrão, realmente padrão, porque como eu sigo a mesma lista, a mesma sequência de atividade, ele vai ficando padrão. É claro que, com o passar dos dias, com o passar do tempo, a gente vai atualizando as tarefas, tira algumas, coloca outras, e vai deixando ele mais, mais executável, vamos dizer assim, em vez dele ficar cheio de tarefa redundante, né? Mas o que é bom é que o projeto também, o produto final fica padrão. Então, assim, ajuda bastante. Perfeito, perfeito. Porque como você tem um fluxo de etapas, não corre o risco de, em algum momento, você parar no meio do caminho ou não fazer algum entregável, né? Você tem uma lista realmente do que você precisa ser feito, e isso garante a padronização, que é como você falou, aos poucos vai atualizando e vai melhorando assim também o produto. Perfeito. Só mais uma contribuição, pessoal. Pode falar, Patrícia. Boa noite, turma, tudo bom? Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda aí. Chega um pouquinho depois da apresentação, mas a Patrícia aí faz projetos na área elétrica, telecom. Isso. O que a gente tem feito, meu processo é parecido com o Humberto. Então, a gente já tinha um detalhamento ali de etapas, fazia isso via Trello, não rodava bem, a equipe é pequena, são 3, esse ano a gente foi para 4, mas assim, não rodava bem via Trello. Eu conheci o Andesk quando a gente estava no momento de migração para o Notion, para ver se melhorava. E aí, o que a gente faz hoje, a primeira transição foi isso, foi trazer essas etapas, aí a gente parou no escritório e implementou isso já há uns 2 meses, amanhã de sábado, um trabalho de 3 horas na manhã de sábado, para estruturar processos, para vir no processo da disciplina tal e mexer, vir no processo da disciplina tal e tentar fazer um caderno de orientação, por exemplo, para quando entrar alguém novo, para não ter que ser sempre uma transmissão direta com a pessoa. E para a gente tentar, nesse processo de transcrição,
enxergar, trazer clareza para esses processos, né? E aí a gente tem feito também, uma coisa que a gente implementou depois disso, foi uma reunião semanal para repassar essas demandas via quadro já do Andesk. Então, a gente fez um quadro ali, tipo um to-do list, tipo uma lista do que fazer. Essa lista replica em parte o que está no quadro. A gente chega, às vezes, até criar um quadro, por exemplo, tem um quadro que é para um empreendimento, é uma casa. Aí a gente desenvolve ali 3, 4 disciplinas. Elétrica, iluminação, automação e tal. Aí a gente, às vezes, lança a tarefa lá e já duplica ela no to-do, porque ela tem que virar uma coisa com data, com entrega, com quem que vai fazer e tal. Beleza. Surgiu uma pergunta na reunião hoje. Se tem gente, e aí eu quero compartilhar isso com vocês, se tem gente que estrutura essas etapas, e talvez o Hélio trate isso ao longo da fala de hoje, não precisa responder agora, se tem gente que estrutura isso diferente do Kanban. Porque o Kanban é ali, eu estou com isso em espera, eu estou com isso em modelagem, eu estou com isso em dimensionamento. Tem gente que estrutura diferente essas colunas, trata, por exemplo, por disciplina, sabe assim? Se tem gente que sai dali da ideia do Kanban e faz, por exemplo, só VDI, só dados, sabe? E aí, à medida que vocês forem falando, depois, se alguém tiver para compartilhar, só para a gente ver se a gente está seguindo no caminho certo e se é o único caminho ou o melhor caminho a seguir. A gente vai sempre testando, né? Mas obrigada, pode seguir aí, Hélio. Perfeito, Patrícia, perfeito. Só essa pergunta já é, de fato, um gancho para a nova aba que a gente está fazendo, né? O Kanban é muito bom, né? Ele funciona bem, e a gente desenvolveu dentro da plataforma realmente de uma maneira mais inicial e genérica. Né? E por isso que a gente está agora, né, focado na parte de uma nova aba, tá? Que vai ser a aba de projetos, né? Antes de a gente abrir e voltar para o bate-papo total. Nessa aba, o que é que a gente pensou, né, quando a gente estava construindo? É uma coisa para que não fique, deixa eu escolher a melhor palavra, né? Não fique presa, né, você ao projetar, ficar presa a um estilo de metodologia. Então, pela maneira que está hoje, é um pouco engessada, é um pouco limitada no quesito de nível de gestão e aprimoramento, para você ficar preso, às vezes, em checklists. Tem pessoas que conseguem estruturar quadros específicos para projetos específicos. Aí, com isso, ela tem vários bloquinhos que ela pode agrupar em cada cartãozinho uma lista de tarefas, tá? Mas aí, como é que vai funcionar aqui? Aqui ainda é uma versão preliminar, a gente está fazendo os testes, para talvez daqui a uns 30 dias, no mês de novembro, a gente já conseguir finalizar tudo. Mas você, dentro do escritório de vocês, vai ter um fluxo geral, certo? É uma boa maneira de você definir e organizar, por exemplo, quantos projetos estão em espera, quantos estão fazendo em cada etapa, né? E aí cada empresa vai ter, e cada escritório vai ter as suas etapas, e dentro delas, você vai ter, certo, a especificação que você quer do planejamento interno. Ou seja, você pode ter etapas de um serviço. Então, a gente vai adicionar uma camada a mais de conhecimento, uma camada a mais de gestão, uma camada a mais de metrificação, para que dessa maneira você consiga estruturar o que a gente estava discutindo antes, que é, de fato, você ter a estrutura analítica de projeto de uma maneira mais completa. Por quê? Aqui você está focado só nesse projeto, certo? Aqui você está focado 100% no L183, que é o arquitetônico. Mas aí, por exemplo, tem outra equipe que está focada na parte estrutural, e você pode ir avançando, cada uma vai estar em uma etapa dentro do projeto, e todo aquele conjunto de dados que a gente já sabe, já tem, por exemplo, quantas horas foram trabalhadas, tudo isso vai ser aplicado agora a nível de tarefa, tá? E com isso a gente vai ter também a parte mais importante, quando a gente está falando da gente criar as padronizações, os templates de serviços, ou seja, vocês vão ter à disposição já para cada empresa, a gente vai fornecer, né, obviamente, alguns bases, a gente está na fase de testes, de implementação, e se também alguns de vocês quiserem, né, depois participar disso, né, para quando a gente lançar essa função, ter também um template que vocês ajudaram na comunidade a desenvolver, a pensar, a gente coloca as referências aí de quem ajudou, certo? A gente planeja também no futuro ter uma aba de comunidade, que cada um vai poder colocar os templates para outras pessoas usarem um e ir ajudando o outro. Né, mas a gente vai começar só com uma parte base, e dentro delas, né, vou editar um aqui, você vai ter como organizar tudo. Então aqui a gente consegue organizar, por exemplo, todas as tarefas, por exemplo, aqui é um projeto de instalações, de maneira bem geral mesmo, todos os projetos, se fossem assim o nível de organização da empresa, certo?
Então, você tem a parte de programa de necessidades. Dentro dela, você pode especificar um limite de tempo para cada atividade dessa. Então, não fica preso a um limite de tempo do projeto, como a gente está trabalhando hoje. Você consegue ter um nível de gestão e manuseio da equipe muito melhor. Por exemplo, para o programa de necessidades, a minha equipe aqui só vai ter 4 horas disponível. Então, pronto, você consegue gerir e visualizar isso, já vai estar armazenado, e à medida que ela for trabalhando nessa etapa, você vai conseguir visualizar tanto a nível de checklists, anexos, arquivos, quanto também a nível de tempo e pessoa fazer essa gestão. E aí você vai avançando, certo? Finalizando tudo. E tem a visualização Kanban, mas temos também agora também o modelo lista. E esse modelo lista, você vai conseguir organizar direitinho, certo? Todas as atividades. Então, vai ficar muito fácil você mover os status, por exemplo, está finalizada, essa daqui está em status finalizada também. Você tem esse nível de gestão, mas aqui, obviamente, está falando no template, né, na criação, e você consegue deixar tudo isso bem pré-configurado para quando você iniciar um novo projeto, já vir todo prontinho. Então, se definiu o modelo, a estrutura analítica de vocês, o que é que vai compor em cada etapa, você já vai e já tem isso pronto para começar um projeto da maneira certa. Depois é só atribuir, né, quem é os membros, por exemplo, com as datas. A gente sabe que a plataforma, a partir do momento que você fecha um contrato, ela já vem com as datas, pelo menos finais, de projeto bem organizadas, e aqui você consegue já preencher, por exemplo, as datas limite, consegue estruturar, né, quem for responsável pela gestão. E aí depende também do nível de detalhe, é o que a gente falou no iniciozinho. Se eu tenho aqui 100 tarefas, para você fazer a gestão, é mais difícil do que se for só 10, por exemplo. Você vai ter que dar muita mais informações, você vai ter que verificar muito mais coisas. Enquanto que aqui, se fosse menos informações, menos itens, era muito mais fácil fazer a gestão. Porém, pode ser que tenha casos, tem escritórios que a demanda é tão grande, o projeto é tão grande, que realmente você precise disso. Então, vai de cada pessoa, vai da demanda e da necessidade de vocês para ajustar, certo? O que é que a gente buscou tentar fazer com isso? Tentar fazer com que isso fique muito flexível, né? E além de você ter esse tipo de visualização completa, por exemplo, aqui está todos. Todo mundo é capaz de criar novas visualizações. Por exemplo, eu quero pegar só a parte estrutural aqui. Vou criar, eu escolho quem pode ver também, tá? Quem pode ver esse tipo de visualizaçãozinha que aparece. Eu posso criar quantas eu quiser. Então aqui, por exemplo, estrutural, está mostrando todas, tá? Opa, deixa eu só abrir as chaves. Está mostrando arquitetônico, porém eu posso filtrar e deixar isso salvo. Por exemplo, eu vou filtrar por projetos estruturais, é um dos nichos da minha empresa. E isso aqui vai ficar salvo. Então, quando eu vim aqui, vai mostrar todos, mas quando eu chegar aqui, vai mostrar só os projetos estruturais. E você pode escolher se quer ver em lista, em tabela. Você pode filtrar também por outros componentes, como serviço, como um cliente. Quero criar um local aqui para eu ver só tal cliente, porque esse cliente é muito importante, esse empreendimento é muito importante, e com isso vai ficando mais fácil de você fazer todo o processo de gestão. A gente vai aprimorar também para ter muito mais campo visível aqui, para você escolher, por exemplo, não quero ver isso, não quero ver isso. Vai ter várias colunas aqui com informações de tempo, de data, de prioridade, quantidade de itens completos, quantidade de tarefas completas, para que dessa forma, cada um vai poder visualizar e estruturar a empresa do jeito que for fazer mais sentido, não vai ficar uma plataforma realmente presa, tá? E dentro disso, né, para fechar, né, você pode fazer a gestão, etc. E dentro da aba interna, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a de arquitetônico, por exemplo. A parte de template, eu acho que o pessoal estava só implementando. Beleza. Mas aqui a gente vai ter o básicozinho que a gente já tinha, de arquivados, todo o histórico que vai de ajuste, né, que a gente está visualizando, vai ter o Kanban e o modulista, a gente futuramente vai ter o Gantt aqui também, calendário e outros itens, certo? Os arquivados, as solicitações de alteração, que a gente vai estar mostrando, porque dentro da equipe a gente vai ter um líder, e você, por exemplo, pode adicionar colaboradores, ou até mais de um líder também de projeto, tá? E o que é que acontece? Para uma tarefa estar finalizada, você define se precisa ou não de uma aprovação de um líder. Então, você também consegue ter um controle maior dentro da plataforma de o que é que as pessoas têm autonomia ou não para fazer, né? Por exemplo, aqui a Ana Flávia, a Elson e também a Isabela, né, falaram que trabalham no setor, né, de gestão, né, de coordenação de áreas de projeto. Então, os projetos que forem líderes, fica muito mais fácil dos colaboradores que estão desenvolvendo, às vezes no operacional, finalizei tal etapa, finalizei essa tarefa. Beleza, algumas
a equipe já tem maturidade para se finalizar, realmente já está, ok, mas outras realmente precisam de uma revisão. Aí, com isso, essa fica a função também do líder que a gente está estruturando, tá? Então, está uma versão bem preliminar ainda, né? A gente já amadureceu, reformulou tudo, né? Para quem não conhece a plataforma, hoje a gente usa um esquema mais ou menos de quadros, onde cada quadro, por exemplo, você pode especificar as tarefas. Vou pegar aqui, acho que esse aqui já está preenchido. Você vai especificando as tarefas, e aqui seria um projeto. Então, a gente está saindo de um nível de gestão que está totalmente concentrado aqui, para um nível de gestão que isso, dentro dele, você vai ter todos esses itens, como a gente viu aqui dentro desse template de projetos arquitetônicos. Ou para de instalações, aqui também um de arquitetônico, tá? Que a gente vai ter toda essa visualização de uma maneira mais simples e conseguir também validar esses dados, conseguir ter acesso, por exemplo, quanto tempo eu vou gastar, por exemplo, projeto de arquitetura, na reunião de aprovação do anteprojeto, para desenvolver plantas e cortes e fachadas em escala adequada, para elaborar um memorial descritivo. E aí, supor que alguém finalize todas essas etapas. Depois que você finalizou o projeto, você consegue sentar e olhar. Poxa, esses foram os resultados da minha empresa, desse projeto. Vai juntar junto ao que a gente já tem lá na aba Minha Empresa, Projetos e Empreendimentos. Além de estar falando de gestão, mas a gente vai chegar aqui. Cadê um que a gente fez de testezinho aqui? Qualquer. Depois eu abro também, se a gente quiser, ter esses dados mais consolidados, qual foi a receita total, qual foram os custos, qual foi o lucro líquido, qual foi a lucratividade. Aí você vai, entendi, esse foi minha receita, esses foram meus custos, esse foi meu lucro, essa lucratividade. Onde é que foi que eu mais investi tempo? Onde é que foi que eu mais investi recursos na empresa? E é nessa tarefa que vai buscar fazer otimizações, fazer treinamentos, para que você consiga realmente escalar, melhorar a produtividade e assim também ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Gente, de apresentação, para não se delongar tanto, né, a gente seguindo nossa promessa de sempre ser algo mais direcionado e rápido, né, meia horinha aí, e a gente abrir para o bate-papo, né? A gente pode discutir um pouco de planejamento, de gestão, né? Quem tiver um pouquinho mais de experiência pode compartilhar como é que faz a sua empresa. Quem está começando, como o Humberto falou ali, ele estruturou, a Patrícia também comentou. E também a gente falar um pouco sobre essa nova aba, né? Se vocês gostaram, né? Quem já está trabalhando, quem nunca viu a plataforma também na prática, interessante, né? O que é que achou, tá? Abrir agora o bate-papo para vocês.